Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Podeis assentar-se, fiquem na bênção, na paz. E o calor, passaram bem o Natal aí? Comeram bastante? Tá certo. Lembrando que tem mais, né? Para quem gosta de comer bastante, tem a virada de ano. Mas antes a gente não pode esquecer que nós temos o nosso culto da virada, tá bom? Dia 31, domingo, né? Domingo, às 9h30, lá na sede. Esteja conosco, vai ser uma bênção. Obrigado, Sueli. Deus te abençoe. Amém, gente? Vamos à palavra de Deus. Eu pedi a você que abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Todos nós conhecemos esse capítulo aí, que fala muito de Jesus. Mas vamos ler só o primeiro versículo, tá bom? O versículo 1, quem encontrou se coloca em pé. Isso, vai estar aqui, ó, na projeção aqui na parede, se caso você não tiver a Bíblia para acompanhar. Diz assim, só o versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Até aí, amém, graças a Deus. Eu quero pedir a você que levante as tuas mãos aos céus e repita assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, derrama sobre nós o teu poder, da tua bênção, ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, dá-nos a tua bênção, sabedoria, em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Essa pergunta do profeta, quem deu crédito à nossa pregação? Eu vejo aqui que ele está visualizando, ou prevendo, ou melhor ainda, profetizando que isso seria algo que iria acontecer. Quem dará crédito à pregação do Senhor, da palavra de Deus? Ele estava dizendo, olha, o Evangelho, ou a palavra de Deus, tornaria-se muito pouco interessante para muitas pessoas. Muitas pessoas não iam mais ter interesse na pregação do Evangelho, perderiam o gosto. A Bíblia chama de primeiro amor. O primeiro amor por Jesus, o primeiro amor pela palavra. A pessoa acaba perdendo essa motivação, o interesse. Antes era um desejo desenfreado e não tinha quem tirasse da cabeça dele, do pensamento dele, que ele tinha que seguir Jesus. E se alguém viesse falar para ele que ele deveria deixar de seguir Jesus, ele ficaria até bravo. Mas o tempo passa e o momento da vida os momentos vão mudando, e aí muitas pessoas acabam perdendo a motivação. Aí Jesus, ele também, indo na mesma linha do profeta Isaías, no capítulo 24, no versículo 12, diz assim, devido ao aumento da maldade, Jesus está dizendo, haverá um aumento da maldade, quer dizer, está ruim. Jesus está dizendo que pode piorar. O mundo está ruim. É por isso que a gente não pode largar de Jesus. É por isso que a gente não deve deixar a presença de Jesus. Porque está ruim e pode piorar. E a tendência, segundo a Bíblia, é piorar. Porque a Bíblia diz isso. Aí Jesus dizendo assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A maldade do mundo vai aumentar, a maldade
do coração humano vai aumentar, cada um buscando o seu próprio interesse, e aí muitos que professavam a fé em Jesus, vai acabar ficando meio que devagar, quase parando, quebrando o pacto, quebrando a aliança com Deus. E isso já era algo que acontecia nos tempos bíblicos. Apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, amado mais a vida secular, amando mais o mundo aí fora, me abandonou e foi-se para Tessalônica. Ou seja, são situações, são momentos na vida que, se a gente não vigiar, a gente quebra o pacto com Deus, porque o mundo tenta nos seduzir, levar-nos para os prazeres da carne, para as facilidades do mundo, para um minuto de paz. Tem gente que troca a eternidade de Deus por um minuto de paz, troca a alegria do que é servir a Deus por um momento de alegria no mundo que acaba quando chega o dia seguinte. Para nós que somos cristãos, é assim: o choro dura a noite toda, mas pela manhã vem o quê? A alegria. Para aquele que está no mundo, a alegria dura a noite toda, mas pela manhã vem a ressaca, vem a tristeza, vem a frustração, vem a dor de cabeça, vem a angústia, vem a crise existencial. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Minha vida não vale a pena. E aí muitos acabam até mesmo tirando a sua própria vida. Por quê? Porque Deus, ele oferece uma aliança para com o homem, mas o homem muitas vezes não aceita, o homem não deseja. E aí fica a pergunta para que eu e você possamos meditar nela. A pergunta do profeta Isaías é: quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E essa resposta, essa pergunta, ela tem que ser agora suprida. Precisa de uma resposta. E quem é que vai dar a resposta, pastor? Vai ser Jesus? Vai ser a igreja? Serão os discípulos? Serão os meus irmãos? Não. Cada um de nós devemos dar esta resposta. A resposta que você me der hoje aqui, deixa eu perguntar aqui: quem crê na pregação do Evangelho, diga amém. Amém. Me responda então daqui 10 anos. Você vai continuar respondendo ainda dessa forma? Ainda dessa maneira? Crendo no poder da palavra? E essa pergunta nos ensina algo tremendo. Tem como colocar para mim aqui o texto, Isaías 53:1? Ele vai colocar aqui para nós. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabemos que o braço do Senhor é poderoso, sim ou não? A Bíblia diz que a destra do Senhor é poderosa, que ela não está encolhida, antes ela está estendida para nos abençoar. E a quem, sobre quem essa mão poderosa, esse braço poderoso vai se manifestar? A favor de quem? É a favor daquele que responder de uma forma afirmativa a primeira pergunta: quem deu crédito? Quem deu crédito à minha pregação? É a pergunta que Jesus faz. E Jesus também, ele diz: achará fé, credibilidade, acharei fé quando eu voltar? Você sabe, Jesus está para voltar.
Estarão firmes ainda na aliança? Estarão firmes ainda no pacto? Estarão firmes ainda na fé? Ora, se a gente precisa crer, e a Bíblia é óbvia, se eu quero crer, eu preciso ouvir a palavra. Se eu não ouvir a palavra, eu vou perder a fé, porque nós somos fortalecidos ou destruídos por aquilo que nós ouvimos e damos ouvidos. Por aquilo que nós damos ouvidos. Paulo diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. A gente vai ouvir muita coisa nessa vida. Você vai ouvir muita coisa nessa vida. Mas o que vai te fortalecer não é aquilo que as pessoas dizem. Não é aquilo, por exemplo, que um grande escritor, poeta, um grande erudito, uma pessoa estudada, letrada, que não é aquilo que ele diz que vai te fortalecer, que vai trazer fé, por mais bonitas e sábias que sejam essas palavras. O que vai nos fortalecer e trazer fé é a palavra de Deus. Por isso a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E dá crédito à pregação, amados, para que ela tenha um agir poderoso, completo na minha vida. Eu não posso selecionar partes que me agradam para poder seguir e partes que me desagradam. Porque assim como Jesus é um só, Jesus é um ser, ele é o ser, ele é inteiro, ele forma a trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a trindade, é um só, os três são um só. Ele mesmo diz: Pai, assim como nós somos um, eu oro para que o Senhor faça deles um só comigo. Então o Senhor Jesus só não tem como desvincular partes de Jesus que eu acho bacana e partes que eu não acho bonito. Tudo que o Senhor tem é bom, é necessário, será efetivo na minha vida e na tua vida. Eu não posso separar, eu não posso tirar coisas que estão na palavra de Deus ao meu bel prazer, porque a aliança de Deus é completa, porque Deus nos aceitou do jeito como nós éramos, pecadores, pessoas volúveis no seu pensar. Se Deus fosse separar alguma coisa de bom em mim, eu ia assumir. Igual aquele poeminha que tem, né? O rapaz estava tão apaixonado pela menina que ele escreveu um poema para ela, mandou uma mensagem para ela: se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Se Deus fosse tirar um pouquinho de mim, porque, irmão, quando chegasse ele fosse tirar, ia tirar tudo, porque nada de bom tem. Humanamente falando, nada de bom tem. E a palavra de Deus também é assim. Ela é toda boa, do começo ao fim. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o próprio Jesus, ele nos alerta em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 19, dizendo assim: se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro, ou qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Então não compensa. Irmão, não compensa. A palavra de Deus é boa em todo tempo. A palavra de Deus é boa em todo momento. E diz mais Paulo aqui, que para Timóteo ainda, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que nós temos que crer na palavra de Deus a sua totalidade. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é
inspiradora. Ela é inspirada por Deus. Deus, Ele nos inspira nos momentos de dificuldade da nossa vida, não é com o conto da carochinha, com o gibizinho da Mônica. Não é assistindo filme na TV, Netflix, ou ficar, não, é na palavra. Deus nos inspira na palavra. Deus nos direciona é na palavra. Deus nos sustenta é na palavra. Deus manifesta o seu poder é através da palavra. Por isso aquele que está na palavra, e Jesus diz, aquele que está na minha palavra, a minha palavra está nele, tudo aquilo que ele pediu ao Pai, Deus lhe concederá. Então a palavra de Deus, ela é importante, e cabe a nós não inventar, porque tem gente que inventa, né? Inventa até versículo bíblico. Quer ver um versículo bíblico que inventaram? Você me disse se tem na Bíblia ou não tem. Deus ajuda quem cedo tem na Bíblia? Não tem. E tem gente que jura que está na Bíblia. Não está, eu li. Eu li lá, está escrito. Não está, mas você pode procurar, não vai que você vai encontrar. Você vai ter lá, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, eu não te desamparo. Você vai encontrar. Não te afaste da palavra. Não vá para ir para a esquerda nem para a direita, segue em frente, segue reto. Tem gente que gosta de inventar. E aí tem gente que gosta de achar, eu acho. Tinha um louvor que, de antigamente, que eu tocava, quando eu fazia programa de rádio, é assim, crente não acha, crente tem que ter certeza. É o nome do hino. É aqueles hinos pentecostal, sabe? Crente não acha, crente tem certeza. Crente tem que ter certeza, está escrito. Nós temos que ser, conforme a palavra de Deus diz, servos de Deus que manejem bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar. Então, a palavra de Deus diz que ela é poderosa para nos inspirar, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir. Então, não vamos inventar, vamos aprender com Jesus. Jesus falou, eu só estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Tudo aquilo que eu falo, Jesus dizendo, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Só assim o braço forte de Deus vai se manifestar na minha vida e na tua vida. Se houver uma ligação íntima, uma ligação verdadeira com a palavra. Tem gente que a palavra de Deus para ele é um livro completamente estranho. Sabe o que é? Não tem ideia, não tem prazer. E aí eu vou citar. O Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nela medita dia e noite. Porque a sua vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas. Temos que ter intimidade com a palavra. Quando tem intimidade com a palavra, estou tendo intimidade com o próprio Jesus. Quem tem um amigo aí que você gosta de conversar sempre aí? Levante a mão. Eu estou sempre procurando para... Eu mandar uma mensagem, falou, beleza, paz, bom dia. Você quer ouvir uma... Às vezes você está lá meio na angústia, você é meu melhor amigo, minha melhor amiga, sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. Aí eu vou falar com ele, vou falar com ela, aí beleza, não aguenta firme. Irmão, com Jesus é mais do que isso. Andar com Jesus é saber que nunca vai faltar uma palavra de ânimo.
Ter intimidade com a palavra é saber que nunca vai lhe faltar direção. Andar com a palavra no seu coração é saber que você nunca estará sozinho. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Espírito de Deus estará te consolando, e a sua vara, o seu cajado e a sua autoridade estará te conduzindo para lugares de águas cristalinas e campos verdejantes. Aleluia! Por falar no Salmo 23, o braço do Senhor se manifestou a Davi. Na luta contra o gigante Golias, não foi o braço de Davi, foi o braço de Deus que arremessou aquela pedra. Se o gigante é grande, o teu braço é insuficiente, mas maior é o Senhor, com quem você tem intimidade. Maior é o Senhor, com quem você conversa, a quem você ouve, a quem você obedece, a quem você se submete. Maior é Ele, e é Ele que vai colocar o gigante por terra, e você será exaltado, não porque você derrubou o gigante, mas porque você confiou no braço forte do Senhor e na sua palavra. Aleluia! Quando Pedro passava, diz a palavra do Senhor, Pedro passava, colocaram os doentes, os enfermos ali. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Não era a sombra de Pedro, era a sombra do Onipotente. Era a sombra de quem Pedro confiava. Era a sombra com quem Pedro tinha a aliança. Era Ele que se manifestava ali. É Ele que vai se manifestar na tua vida. É a sombra do Onipotente, e você vai descansar nela. Você vai descansar nela. Davi, na sua batalha com o gigante Golias, Deus se manifestou. Lá no Monte Carmelo, com o profeta Elias, contra os profetas de Baal, Deus se manifestou com fogo. E Deus é fogo, e fogo consumidor. Aleluia! Se confiamos nele e esperamos nele, é certeza que o mais Ele fará na tua vida. Ninguém, se você confiar, ninguém poderá impedir a manifestação do Senhor na tua vida. Se eu crer, se nós crermos, ninguém impedirá o agir de Deus. Se eu crer até o fim, e no fim receberei a coroa da vitória. Ele vai se manifestar. E quando o profeta Isaías ele diz: quem creu, quem crerá na nossa pregação? Ele está falando a respeito de Jesus. O capítulo 53 todo fala lá do martírio, do sofrimento de Jesus, da substituição, que éramos nós para morrer, era nós que devíamos ir para o inferno, e para a cruz, e tudo mais. Ele está falando do próprio Jesus. Porque quando Jesus estava fazendo milagres, a multidão estava correndo. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por todas as regiões de Israel, até para fora de Israel. As pessoas vinham de longe, gente doente, gente enferma, gente que
não era judeu, e você vai encontrar vários casos desses na Bíblia. Mas quando Jesus foi apresentado por Pôncio Pilatos, Jesus estava irreconhecível. Quando se fala, lá em Isaías 53, que olhando para ele não víamos beleza alguma, não é que Jesus era feio, igual o Batoré. Lembra do Batoré? É assim que o Batoré fazia lá na praça? Jesus não era feio aqui no Batoré, não. É que Jesus ficou feio depois da surra que ele levou. Não, Jesus era um canhão, não era não. Não conheci, mas eu acho que Jesus era um sujeito bonito. Ele era o Filho de Deus. Filho de Deus. Deus caprichou ali. Brad Pitt perto dele é um cão sarnento. Minha imaginação, estou brincando. Mas Jesus não era feio porque nasceu feio. Ele ficou feio porque deram uma surra nele, irmão. O olhão dele ficou inchado. Você via aqueles lutadores que enfrentavam luta contra o Mike Tyson, que tomavam no meio da cara, o olho ficava, o olho virava, igual o Rock Lutador. Lembra o Rock Lutador, que ele apanhava lá do Apolo, apanhou lá do Russo, ele ficava olhando para, ele ficava apanhando, aí ele olhava para a esposa, era a Adria, né? Ele falou, Adria, com a boca torta, né? Tudo roxo, feio para dedéu. Antes ele era Sylvester Stallone, depois de apanhar ele ficou Sylvester Stallone, feio. Jesus ficou feio. Feio, apanhou. E aí o que aconteceu? O povo falou que esse daí não é o Messias, não. Esse nos enganou. Ele falou que ele era o Filho do Homem, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, o prometido, o Filho de Deus, e agora está desse jeito. Imagine que com o Filho de Deus isso ia acontecer. Aconteceu. E pode acontecer conosco. Aí o povo viu Jesus daquele jeito, todo feioso de tanto apanhar, sangue, coroa de espinho, olho roxo, todo desfigurado, lábios inchados. Aí apresentaram ele daquele jeito. É assim que muitas vezes o mundo quer que você veja o Evangelho. Tem gente que acaba vendo o Evangelho assim. Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, um criminoso, um assassino? Barrabás estava bonitinho, irmão. Tinha ido no barbeiro, feito a barba, passou gel no cabelo, passou perfume Rexona. O povo falou, é Barrabás. Perderam a fé em Jesus. Tem gente, meu irmão, que vê o Evangelho assim. Quando ele está vindo para a igreja, está no primeiro amor, Deus curando, Deus libertando, Deus abrindo portas, você ouve testemunho de cura, você vê libertação, Jesus libertando pessoas oprimidas pelo espírito maligno, você vê a palavra de Deus fluindo na vida dos irmãos, da tua vida, a pessoa está aplaudindo Jesus. Aí quando a coisa começa a ficar um pouquinho difícil, já não consegue ver mais a majestade em Jesus. Jesus já não é mais rei. Jesus já não é mais Senhor. A gente começa a julgar o Evangelho pelo momento que a gente está vivendo. A gente começa a julgar o Evangelho por causa da luta do momento. Eu estou passando luta, e começa a perder a fé em Jesus. Perder o foco em Jesus, perder a esperança em Jesus, não consegue mais ver em Jesus o seu Salvador. E aí, meu irmão, é facinho, rapidinho, quebrar a aliança com o Senhor Jesus, para muita gente. Olha só, o versículo 4 de Isaías 53 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi isso que as pessoas, está vendo? Deus está castigando ele. Ele não falou que era o rei dos judeus, que ele salvava, agora desce da cruz e salve-se. E aí a pergunta continua sendo a mesma: quem creu na nossa pregação? Porque quem crê verdadeiramente na pregação do Evangelho, tem uma aliança com Deus, irmão, ninguém demove ele da sua fé. Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, quem vai nos separar do amor de Deus? Quem? A altura, a profundidade, a fome, a tristeza, a angústia. A altura, a profundidade, ninguém, nem anjos, nem demônios, ninguém vai me separar do amor de Deus, porque eu tenho uma aliança sólida, verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que eu estou vivendo hoje não significa que isso vai ser a minha história. E aí, apóstolo Paulo, ele diz algo assim para nós: alegrai-vos, pois, na esperança. Se alegre na esperança, meu irmão. Porque as aflições dos dias de hoje não se compara com a glória que está proposta por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem gente que ele abandona o resultado de vitória que Cristo garantiu para ele na cruz do Calvário, porque ele está olhando com olhos humanos. Está feia a coisa, Jesus está feio, e a Bíblia diz que nós não vivemos por fé, nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé, por aquilo que a gente não vê, mas por aquilo que a gente conhece. A condição é essa: eu tenho uma aliança com Deus. Se o mar se levantar contra mim, continuo confiando nele, porque mesmo que eu passe pelas ondas do mar, eu me submerja, eu não me afogarei, porque eu confio no Senhor. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, porque eu confio no Senhor. Há muitos anos atrás eu comprei um livro chamado Mártires da Fé, que conta as histórias dos mártires da igreja primitiva. Esse livro foi escrito em 1500, no ano do descobrimento do Brasil. E depois acharam o livro e republicaram. E eu comprei uma. E lá fala de muita coisa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é uma história que eu me lembro, é de uma moça. Ela estava sentada na tribuna, e vendo os cristãos sendo martirizados e forçados a negar Jesus. Muitos não negavam, famílias inteiras não negavam, e morriam sem negar Jesus, sem quebrar a aliança com Jesus. Aí surgiu um rapaz, até que jovem, aí pergunta: você nega Jesus? E ele, com medo de ser martirizado, ele diz: eu nego. Aí a moça, a menina, a história que fala que ela é uma menina, adolescente, não sei a idade, não fala, mas pela maneira que está escrito, ela era uma adolescente. Ela falou assim: que pobre coitado, ele trocou uma eternidade de bênção por alguns anos de paz. Aí ouviram, alguém viu, uma das autoridades ouviu o que ela disse. Se levantaram contra ela ferozmente, e aí indagaram: que isso, você crê nesse Jesus? Ela disse: eu creio. Então, se você não negá-lo agora, você vai ter o mesmo fim. Ela falou assim, segundo a história, tá? A história da igreja primitiva. E ela falou assim: eu morro, mas eu não nego. Amarraram os pés dela, uma corda. Ela estava do alto de uma escadaria. Amarraram a outra ponta no cavalo. Amarraram firme,
deram um tapa no cavalo, e o cavalo saiu arrastando ela, e batendo a cabeça nos degraus da escada, ela foi morta, desfacelando toda a sua cabeça, todo o seu crânio, mas não negou Jesus. É aí a pergunta que fica, que Jesus faz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que darás tu em troco dela? E aí a gente quebra a aliança com Jesus, achando que essa luta vai demorar, e ela nunca vai passar. Engano seu, mentira do diabo. Tudo começa e tudo acaba, e a bênção de Deus nunca terá fim. E aí Paulo escreve assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ele diz: a luta é leve e momentânea, e a gente vai passar por ela, mas o que ela vai produzir tem um peso eterno de glória. Irmão, vale a pena. Quem tem aliança com Deus não desiste. Quem tem aliança com Deus, mesmo que a luta esteja complicada, ele vai provar o melhor dessa terra, e no porvir a vida eterna. É promessa de Jesus. Fica firme. 2024 está aí. Aguenta 2024, irmão. Vai até o fim. Não quebra a aliança, não rompa a aliança com Jesus, porque Ele não vai te deixar e nem te desamparar, porque aonde você estiver, Ele vai estar contigo, e a vitória dEle, o braço forte dEle, vai se manifestar na tua vida. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você.